Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Tome seu lugar, fique à vontade, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nesta noite, amém? Quem é que está aqui pela primeira vez hoje? Deixa eu te conhecer. Aqui, 1, 2. Deus abençoe a sua vida, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra comigo em Isaías 46. Tem uma palavra aqui no meu espírito. Eu quero transmitir essa palavra ao teu espírito, amém? Então preste atenção, não se distraia. Você pode orar em línguas bem baixinho, você pode falar com Deus, você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, obrigado Jesus, mas não se distraia, amém? Se alguém se levantar, deixa, não desfoque, não se distraia. Isaías 46, versículo 9, vamos ler juntos. Diz assim, Isaías 46, versículo 9, verso 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, que são desde a antiguidade, porque eu sou Deus, e não há mais Deus, não há nenhum semelhante a mim. Versículo 10: eu anuncio desde o princípio as coisas que hão de acontecer no final, e falo antecipadamente acerca das que não foram feitas. Meu propósito permanecerá, e farei tudo o que me compraz. Repita comigo: o propósito do Senhor. Não, tá fraco, tá ruim. Repita comigo: o propósito do Senhor permanecerá, e a sua vontade será feita. Amém. Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia aí. Eu quero ler uma outra versão que está aqui comigo. Você pode fechar aí. Vou ler novamente o 9 e o 10, que foi o que a gente leu. Vou ler numa outra versão. Diz assim: lembrem-se do que fiz no passado. Lembrem-se do que fiz no passado. Pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Amém. E amém. E amém. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Talvez alguns vão dizer assim: vamos. Por quê? Porque talvez o lugar que ele vai acessar no seu passado seja um lugar, seja um momento que é muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Agora, talvez se acessar, voltar em alguns momentos no passado, não lhe permitisse a opção de escolher em qual momento você quer acessar,
Talvez você, dependendo do momento que seria acessado na sua vida, você iria dizer: não, vou ficar aqui. Hoje está ruim, mas eu quero ficar aqui. Porque esse momento da minha vida, ele não é melhor que este momento que eu estou vivendo. Ainda que este momento não seja perfeito. O que eu estou querendo dizer? Voltar ao passado nem sempre é algo agradável. E por que nem sempre é algo agradável? Por causa das experiências. A gente sabe que tem momentos bons, mas nós sabemos que tem momentos ruins. É por isso que a maioria de nós pode estar até ruim hoje, mas eu prefiro hoje do que no passado. Não é que não tinha nada de bom, é que às vezes, mesmo tendo algumas coisas boas, elas não são suficientes em relação ao todo que se vivia naquele momento. Ela não supre. Posta na balança, ela ainda fica em dívida. Os momentos bons, eles não superam os momentos ruins. Então eu vou ficar do jeito que eu estou, no momento que eu estou. Agora, quando Deus fala para você, lembrai-vos, Ele está falando: para um pouquinho, eu quero que você volte lá atrás. Irmão, se Deus está falando, não é uma questão de querer ou não. Deus está falando. E se Ele está falando, Ele tem um propósito naquilo que Ele está falando. E é isso que eu quero ministrar no teu coração hoje. É isso que eu quero ministrar no teu espírito hoje. E você vai ver como é importante você voltar atrás em alguns lugares que estão guardados aqui dentro na sua memória. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu volto no passado? Se a gente não tem o DeLorean, é o DeLorean, né? Aquele carro de volta para o futuro. A gente não tem o carro esse. Irmãos, tem várias formas de você voltar ao passado. Às vezes a gente nem quer voltar e tem que voltar. Exemplo, uma marca. A gente sabe que o passado, o dia de ontem, dependendo do que a gente viveu, o presente de hoje, a gente carrega algumas marcas de ontem. Não é de amanhã, é de ontem. Quando você olha para uma marca, automaticamente a sua memória ela já acessa nos arquivos, ó, essa marca foi por causa daquela situação. Essa marca foi aquela pessoa. E às vezes a gente olha para a marca e já dá raiva assim, ó. Por quê? Porque a gente lembra da pessoa que fez a marca. Ó, isso é um sinal que a gente não foi curado ainda. Está marcado, mas não está cicatrizado. Está cicatrizado na pele, mas não está resolvido no coração. Passou a situação? Passou. Cicatrizou? Cicatrizou. Mas no coração não resolveu. Porque não consegue conversar. Não consegue lembrar. Não está resolvido. Está preso no passado. Ó, mais um motivo para voltar lá. Talvez alguns de nós a gente vai ter que voltar ao passado para remir. Como é que eu faço isso? É naquela situação com aquela pessoa, você vai ter que entrar em contato com ela, com ele, sentar e se resolver. É remir o passado. Talvez você vai ter que pedir perdão e ser perdoado. E quando você é perdoado, você é automaticamente liberado. Talvez Ah, pastor, eu não vim para ouvir isso. Mas tu veio para ouvir alguma coisa que pudesse te ajudar a andar para frente. Eu estou te falando o motivo pelo qual você não consegue seguir. Você vai, mas não dá certo. Você vai porque os dias te empurram, mas você não dá certo. E por que isso? Porque você precisa fazer alguns consertos. Vai ter que remir algumas áreas. Vai ter que resolver algumas questões. E se desse para a gente
resolver a situação com a situação. Não, não dá. Toda situação tem alguém envolvido. Pessoas. Então você já sabe o que tem que fazer. Você vai ter que liberar esse coração aí. Você vai ter que botar a tua cabeça debaixo da mão de alguém. E agora não é para... É para que ela te perdoe. Para que ela te abençoe. Para que você libere ela no teu espírito, no teu coração. Para que essa algema quebre. E aí você vai conseguir andar. Uma marca, uma pessoa, uma situação. É formas que nós temos de voltar em algum lugar lá atrás. E a pergunta é: por que é importante para nós esse assunto aqui? Irmãos, a questão nem é de voltar em alguns lugares lá atrás. A questão mesmo é discernir o que ou quem está querendo, está tentando nos remeter ao passado. Não é o passado pelo passado, mas é discernir o que ou discernir quem está falando. Volte lá. Você lembra de Pedro, que passou uma noite toda e não pescou nada? Pedro ficou a noite toda e não pegou nada. Aí Jesus pega e diz assim, ó, vamos lá de novo. Quando Jesus fala com Pedro, irmãos, já era de dia, porque ele ficou a noite toda pescando e não pegou nada. Só que o pescador, ele sai para pescar, o pescador profissional mesmo, ele vai à noite. A água está mais tranquila, não tem sol, os peixes ele vêm um pouquinho mais para a superfície. Quando tem sol eles vão lá para o fundo, o sol bate, eles vão mais fundo. Aí Jesus vem na hora errada, no tempo errado, no dia errado. E outra, Jesus não é pescador, ele é carpinteiro. E ele fala, vamos lá de novo. E chegando lá, jogue a rede de novo. Ou seja, voltar em alguns lugares, fazer de novo aquilo que você já fez. A diferença é que você fez sem Deus, por isso que deu errado. Então é discernir o que ou quem está falando. Porque dependendo, volte lá, irmão, e faça de novo aquilo que a vida toda você ficou fazendo e não deu. Porque agora vai dar certo, você está debaixo de uma palavra de Deus. É Deus que está falando com você. E se Ele está falando com você, Ele tem um propósito nisso que Ele está falando. Então, para nós hoje aqui, o importante é entender por que Deus está falando isso para nós. Quando Ele diz, lembrai-vos do passado. Deus falando para nós, por que Ele quer que nós venhamos a lembrar do passado? É isso que eu estou ministrando. Então abra comigo Números capítulo 11. Números capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Números 11, verso 1. Traga a Bíblia, irmão. Olha para o vizinho do lado aí. Se ele não trouxe, diz assim, ó, traz a Bíblia, irmão. Vamos lá. Números 11, verso 1. Diz assim: o povo começou a reclamar da situação ao Senhor. Que ouviu tudo que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Versículo 4. Então
o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar: ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. O povo que gosta de alho. Versículo 6. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Versículo 7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folhada, assada com azeite. Cuidado com quem está tentando fazer você voltar lá atrás. As más companhias podem fazer você querer voltar a viver aquilo que você vivia lá atrás. Os estrangeiros. As más companhias, elas podem dizer: ó, já está tudo ruim mesmo, né? Por que tu quer ir para a igreja? Vamos achar um baile escondido que pode 25% da capacidade. Cuidado com as más companhias. Cuidado com as pessoas que você anda e com aquilo que elas falam para você. Elas podem instigar o teu coração para que é como alguém que fica cutucando algo que já está guardado, esquecido. Mas sabe quando você traz à memória aquilo que não que dá esperança, mas traz à memória aquilo que dá uma lembrança de um momento que era bom ou que você dava risada, mas não era a sua vida, era um momento. E aí você acha que aquilo era melhor do que o que você vive hoje. E aí você entende, a tua mente, ela diz para você que é possível acessar, ou seja, viver no presente aquilo que você lembrou, que fez parte da sua vida no passado. Cuidado, você pode se desviar do Senhor por causa de um momento, por causa de momentos da sua vida. Não deixe qualquer pessoa acessar o seu coração. O povo de Israel se deixou levar de tal maneira que eles começaram a pensar assim, ó, como era bom o Egito. Irmãos, o Egito não era bom. Eles eram escravos no Egito. Esqueceu? Ah, que bom que era os alhos, que bom que era a verdura, que bom que era a fruta. Ah, no Egito, meu Deus, açaí. Porque onde é que eles estavam agora? No deserto, irmãos. Ah, que bom que era no Egito. X, pizza. Não, irmãos, nem tinha isso. Eles eram escravos, esqueceram que eram escravos. Bom mesmo, o tempo que foi bom para eles no Egito, sabe qual foi? Quando José era vivo. Porque quando José era vivo, José era o governante, o maior governador, era só Faraó que estava acima de José. Então naquele momento era bom para o povo de Israel.
Naquele momento era bom, mas depois que José morreu, o povo ficou escravo. A Bíblia diz que José morreu e o faraó, que era do tempo de José, também morreu. E o novo faraó nem lembrou de José. E ele viu o crescimento do povo hebreu. Ele viu o desenvolvimento e a proporção que eles estavam tomando conta, e a prosperidade, e pegou e subjugou eles à escravidão. Tinha uma palavra sobre isso, mas o povo era escravo. Eles não eram senhor. Irmãos, cuidado com algumas coisas que estão vindo sobre você. A história verdadeira mesmo de Israel no Egito, a parte boa foi no começo. A tua história, a parte boa é no começo. Ainda que seja bom ou ruim, no começo você tem vigor, você tem vontade, você tem sede. Lembra o teu começo com Jesus? Tu lembra o teu começo com Jesus, irmão? Que sempre teve dentro da igreja aquele irmão carrancudo. Sempre teve dentro da igreja aquele irmão que estava preocupado com uma posição. E se precisar, ele mata todo mundo para ele alcançar a posição que ele quer. Irmão, sempre teve dentro da igreja pessoas com interesse, que puxam o tapete um do outro. Por quê? Porque o joio e o trigo sempre estiveram junto. Mas você lembra? No começo, você na igreja, você não dava bola para essas coisas. Você sentava do lado dos assassinos gospel. E você não dava bola, por quê? Porque o teu coração estava voltado somente para Jesus. O teu coração estava cheio do amor de Jesus. Você lembra, alguns de nós até tentou converter esse tipo de irmão, que ninguém queria perto, e nós éramos os únicos que chegavam perto, porque a gente não conhecia o histórico dessas pessoas. E no começo a gente acredita, e é para acreditar mesmo no amor de Deus que transforma. Lembra no teu trabalho, no serviço, que você olhou assim, tá, mas por que aquele lá não quer convidado? Por que ninguém fala com aquela? Não, aquela lá é que ela já matou quase, meu Deus, aquele lá já, e você, com sangue doce, como se diz, porque Jesus era o começo. Podia até ter coisas ruins, mas você nem olhava para isso. Por que você não olhava para isso? Porque você era amado pelo Pai. Podia até ser odiado pelos irmãos, mas era amado pelo Pai, e isso era suficiente. Irmãos, era suficiente, coisa que hoje não é mais. Parece que o amor do Pai não é mais suficiente. Então o problema nunca foi no começo. O problema sempre foi no meio. Porque no meio é a ponte, é o elo, é a ligação. O meio é a verdadeira transição. O meio é o que define se você vai chegar do outro lado ou não. Lembra dos discípulos que encontraram dificuldade no mar? Porque Jesus falou, vamos passar lá para o outro lado. O meio, ele define. O meio? Não, o meio não define. A tua posição define. O teu comportamento define. O modo como você se posta. O modo como você responde. O modo como você lida com pessoas e com situações define se você vai conseguir atravessar ou não. Define se você vai chegar ou não. Não é a situação, irmãos, nunca foi a situação. Sempre houve deserto antes de eu. Antes de eu é assim? Antes de eu. Antes de nós estarmos aqui, sempre houve deserto. Sempre houve lutas no meio do caminho.
E hoje você diz que é o trabalho, você diz que é as pessoas, você diz que é a igreja que é a culpada. Ah, irmãos, o culpado é você. O culpado somos nós. A gente acessou o meio. A gente saiu do início, acessou o meio, mas no início a gente deixou aquilo que não poderia ter deixado. A gente trouxe conosco a habilidade, a gente trouxe conosco a movimentação, a gente trouxe conosco o conhecimento, mas a gente deixou o primeiro amor. E o primeiro amor é o que nos fazia olhar para todas as coisas e pessoas com bons olhos. Sabe por que nós acessamos o meio? Sabe por que nós acessamos o meio? Porque no início, tudo que Deus falava nós acreditávamos. Aí se você tinha uma dificuldade, Deus falava: bate com teu cajado, tu tem autoridade que esse mar vai abrir. E você batia e o mar abria. Aí Deus falava, aí você encontrava outra: Deus, eu bato com o cajado de novo? Não, agora só bota a planta dos teus pés que o mar vai abrir. Você botava a planta dos pés e o mar abria. Ah, meu Deus. Aí você via de novo, e para alguns: agora eu bato com o cajado ou boto a planta dos pés? Não, agora você caminha sobre as águas. Ah, então eu vou caminhar sobre as águas. O problema não era o início. O problema é que depois que você conseguiu acessar o meio e teve que lidar com as situações dessa nova etapa, você deixou o que nunca poderia ter deixado para trás. Você trouxe a palavra junto com você, mas deixou a essência da palavra lá no início. Você ficou inteligente demais, você ficou sábio demais, você não acredita mais. O pai continuou, o pai nunca parou de falar, mas você parou de acreditar no pai. Agora você encontra as mesmas coisas que você encontrou lá atrás. O pai diz assim: nós já vivemos isso junto, use da autoridade que eu te dei. E você diz: não, como é que eu vou usar? Olha lá, olha ali, olha aqui. A gente fica dando um monte de argumentos, de desculpa. O pai falava, nós fazíamos. A palavra do pai ela era suficiente para nós. A gente fala da vida de José, né? Irmãos, qual foi o começo de José? Você lembra? Se eu não me engano, Gênesis capítulo 37. Eu até estava falando com alguns irmãos ontem. Nós lemos esse texto. E depois eu e a Jo, nós estávamos conversando um pouquinho. Acho que eu vou abrir aqui, ó. Gênesis 37. Versículo 2: estas foram as gerações de Jacó. José era da idade de 17 anos, quando apacentava as ovelhas com seus irmãos. A minha tradução, deixa eu pegar aqui que ela é melhor. Gênesis 37. Aqui, ó, vamos ver. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Amém. A história é da vida de Jacó, né? Mas daí ele fala do filho, ele não fala de Jacó. Irmão, se você quiser escrever a sua história, se você quiser completar a sua história, você vai ter que trabalhar pelo próximo, pelos filhos, pelos discípulos.
pela e para a próxima geração. É assim que se escreve uma história. Sabe como é que você escreve uma história? A sua história? Você morre por alguém. Sabe por que você tem uma Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia? Você entendeu a história? A história é de alguém que morreu por alguém. Você entendeu a história? Você entendeu o princípio de uma história verdadeira? Não é de alguém que trabalha para si mesmo. É de alguém que deixou um legado para a próxima geração. É alguém que conseguiu passar o bastão. É alguém que suportou as adversidades do meio. Você já leu a Bíblia, irmão? Como é que foi o começo de Jesus? Foi lindo. Um dia eles foram adorar em Jerusalém. O pai e a mãe esqueceram o menino. Quem é que esquece o menino na igreja? Hein? Até hoje aqui eu já vi Bíblia, é o que eu mais vejo. Celular nunca vi. Mas às vezes eu sou o último a sair daqui junto com os irmãos. Eu nunca vi uma criança aqui. Ó, esqueceram uma criança aqui. Quem é que esquece uma criança na igreja? Ninguém. José e Maria esqueceram. Na verdade eles não esqueceram Jesus que quis ficar na casa dele. Ele estava em casa. Eu penso que Jesus pensou: por que eu vou voltar para casa se essa é a minha casa? Ei. O início foi lindo. Agora você lembra quando Jesus acessou o meio? Você lembra disso? No início ninguém conhecia Jesus. Agora quando ele acessou o meio, a etapa do meio, ele ficou conhecido a todos. E ele teve que lidar com vários tipos de dificuldade. Com os discípulos, com os seguidores, com os perseguidores, com os mestres da lei, com a política daquele tempo. A política daquele tempo. Só a diversidade. Agora por que a salvação chegou a nós? Porque Jesus venceu o seu deserto. E como é que ele venceu? Hein, irmãos? Olho por olho, dente por dente? Não! Suportar também é um recurso quando se está em meio a uma guerra. Suportar as aflições, suportar as batalhas, suportar a difamação, suportar a contenda, suportar prisões, suportar esquecimento. José também passou por isso. Lembra quando ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro? O padeiro vai morrer, o copeiro vai voltar a servir diante do rei. 3 dias depois o padeiro morreu, o copeiro foi restituído. Quando o copeiro está saindo da cadeia, o que José diz? Quando estiver diante do rei, lembra-te de mim. A Bíblia diz que e o copeiro se esqueceu de José. Irmãos, por que o copeiro se esqueceu de José? Irmão, copeiro não lembra de ninguém dele, quanto mais de José. Sabe quem é que lembra de alguém? Os reis. O rei. Se eu não me engano, estando numa cruz, e do lado esquerdo um ladrão, e do outro lado outro ladrão. A minha Bíblia, se eu não me engano, ela diz que um deles falou assim: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Qual foi a resposta? E Jesus entrou no seu reino e mandou... Não, Jesus carimbou ali mesmo e falou: não, nós vamos entrar juntos.
ainda hoje estarás comigo. Irmãos, essa é a diferença. Essa é a diferença. O ladrão falou para Jesus, quando tu entrar, e Jesus falou, não vou entrar sozinho, agora tu vai entrar comigo. José falou, quando tu estiver com o rei. Esse é o problema, você fica pedindo coisas para o copeiro, quando você tem acesso ao próprio rei. Por que José teve que ficar mais um tempo? Por que o copeiro esqueceu de José? Tratamento. Não é que Deus não pode, Deus usa pessoas para abençoar pessoas, mas se deixar desenvolver no coração humano o hábito de estar sempre acessando pessoas, quando você precisa é uma coisa, mas você não pode colocar pessoas no lugar de Deus no seu coração, senão você nunca vai buscar a Deus, vai sempre buscar pessoas. E aí o problema é aqui, você busca alguma pessoa que é influente nisso aqui. O problema é aqui, você busca alguém que é influente nisso aqui. O problema é aqui, você busca alguém que é influente e não busca Deus. Então o próprio Deus faz com que essas pessoas esqueçam de você. Não é que as pessoas não queiram, é Deus que está tentando te ajudar. É como se Deus falasse, busque a mim, deixa eu te ajudar. Irmãos, no tempo de Deus, o rei teve um sonho, o faraó, e ninguém sabia resolver, ninguém sabia discernir, ninguém sabia explicar o sonho. Aí o copeiro se lembrou que na cadeia, na prisão, ele conheceu um homem que discernia sonhos. O rei mandou chamar José. É por isso que a Bíblia diz que é melhor ser convidado para estar num lugar do que tentar entrar nele à força. Não, irmãos, deixa Deus te colocar. Mas pastor, está demorando. Mas deixa Deus te colocar, porque Deus não chega atrasado em nada. Se Deus ainda não te colocou, é porque ainda não é o teu tempo. Você ainda não está pronto. Se prepare, irmãos. Combata o bom combate, corra a carreira, guarde a fé. É por isso que nós temos que ter o cuidado com quem está tentando nos remeter ao passado. Será que é alguém que está insatisfeito com o momento e não para de reclamar? E aí fica lembrando de ontem, como era bom aquele dia, como era bom que não sei o que, eu podia isso, podia aquilo. É o que o povo falou, porque está insatisfeito com o maná. Não, irmãos, o que tem de Deus para nós hoje? É o que está disponível. Coma, porque é o suficiente. Se precisasse mais, Ele iria liberar mais. O que está disponível é o que eu e você, é o que nós precisamos de Deus. É suficiente para nós. Mas o problema não é se é suficiente ou não. Uma coisa é o que a gente quer e outra coisa é o que nós necessitamos. Deus trabalha no que nós necessitamos, não no que a gente quer. E nós queremos que Deus trabalhe no que a gente quer, não na necessidade. Não, Deus não trabalha segundo a nossa vontade. Irmão, desperte, acorde. Tem pessoas que precisam de uma máquina para respirar. Aquilo que você está usufruindo, que até com máscara você consegue fazer, tem pessoas que precisam de uma máquina. E você não dá glória a Deus. Você está ainda sentido. Você está tocado porque não sei. Dê glória a Deus por meio da sua vida.
A nossa vida, ela responde a Deus. A nossa vida, ela fala das pessoas, de como nós vemos a Deus, de como nós o honramos, o respeitamos. Nós estamos falando o tempo todo. Isso vai ser cobrado. Até o ar agora tem valor. Tem gente que precisa de ar e está na fila de espera. E sabe por que você está olhando para o teu umbigo? Porque você não precisa de uma máquina dessas, graças a Deus. Mas é por isso que você está voltado para si mesmo. Porque se você precisasse de uma máquina para respirar, você não teria tempo para botar a culpa em ninguém, para reclamar do que não aconteceu ainda, para reclamar que as coisas não são como você acha que deveria ser. É que você não precisa de uma máquina. É por isso que você está sem. É por isso. Porque eu tenho certeza que quem precisa não tem tempo para pensar. Em qualquer outra coisa. Talvez nem pela família. Estão lutando para viver. Irmãos, glorifica a Deus. Dá glória ao Jesus. Presta atenção, se Deus está falando ainda conosco, isso é graça. Mas se Deus está falando conosco, tem propósito nisso, vamos alinhar o nosso coração. O que o Senhor quer? Por que Deus quer que nós venhamos a voltar ao passado? A voltar não a nos lembrar, porque Ele quer nos remeter à memória de alguma maneira. O que Deus quer mostrar? Deus quer mostrar aquilo que a gente viveu, mas não viu. É isso que Deus quer mostrar. A gente viveu, mas não entendeu. O que a gente não entendeu, pastor? Ei, agora eu vou conseguir te ajudar talvez. Sim, você viveu, mas não entendeu. Talvez alguns de nós nem era para estar aqui. E nem é por causa da pandemia. É há 10 anos atrás, nem era para estar aqui. Há 20 anos atrás, há 30, há 5. Nem era, nós nem tínhamos chegado aqui, se não fosse por Ele. Alguns de nós se envolveram com coisas que nem era para sair. Tem gente que chegou até aqui, chegou, mas nem sabe como chegou, por que chegou. E quando a gente não sabe, a gente acha que é por nós mesmos. Pergunte para alguém de uma alta posição sobre a sua carreira. Nunca viram uma entrevista? E aí, como é que tu chegou? Ele vai falar, sabe do quê? Vai falar das estrelas, das condecorações, vai falar da trilha, vai mostrar os currículos. Mas tu acha mesmo que é por causa disso? Não, na profissão, tu chegou nesse lugar por causa da qualificação. É isso mesmo. Tu estudou, tu ralou. Não, mas eu quero, se não tiver uma pessoa para botar uma farda, uma pessoa para botar um uniforme, uma pessoa para ocupar uma posição, eu quero saber o porquê, como é que tu chegou aqui. Não é o que se aprende nas faculdades. O homem não consegue dar glória a Deus, porque ele não se lembra de Deus. Ele acha que chegou em algum lugar por si mesmo. Não, irmãos. Na posição, sim. E tem misericórdia de Deus. Naquilo que você conquistou, sim. Você se esforçou, você trabalhou, você trabalha. É onde nós chegamos, é onde estamos hoje, é o que temos. Deus nos permitiu, amém. Agora tira vamos falar de vida. Quem é que sustentou a tua vida? Vários morreram no caminho, pegaram uma peste, pegaram um resfriado, pegaram uma gripe. E você não pegou nada.
Me explica um pouquinho sobre isso. Como é que tu fez para lutar contra os inimigos invisíveis? Não foi afetado por nenhum vírus. Quando teve H1N1, como é que você fez? Eu fiz. Tinha uma cadeira lá na faculdade que... Não, irmãos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Como é que a tua família chegou até aqui? Os teus filhos estão? Como é que eles chegaram até aqui? Eu tenho uma resposta para te dar. Jesus é o nome dele. Você não sabia, né? Você achava que era por você, né? Não, irmãos, nós não somos tão bons assim. Mas, gente, se chegamos, glória a Deus, e isso faz parte de um propósito. O Senhor falou que o seu propósito prevalecerá. A vontade de Deus, ela será estabelecida até o fim. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso realmente quer dizer? Que nós vamos passar pelo meio e nós vamos completar. Mas não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Então qual é o nosso papel nisso? O nosso papel é obedecer. Qual é o nosso papel nisso? O nosso papel é suportar. Aprender a suportar. Jesus teve que suportar. Jesus não falou assim, Pedro, guarda essa espada. Se eu quisesse, eu orava ao meu pai, e o meu pai mandava legiões, miríades de anjos em meu favor. Mas eu não vou orar ao pai para que o pai me salve disso. A situação que estavam prendendo Jesus. Sabe por que Jesus falou isso? Porque ele já tinha orado antes. Ele falou: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele entendeu a vontade de Deus. Aí quando ele viu que alguém estava lutando contra a vontade de Deus, quando Pedro puxou, ele falou: Pedro, se eu quisesse orar, mas aí eu vou orar sabendo da vontade de Deus. Ou seja, eu entendo o propósito no que está acontecendo nisso, mesmo que eu tenha que sofrer aflições. Sabe quem é que vai suportar aflições? Quem entendeu o propósito. Sabe quem é que vai suportar aflições por causa do outro? Porque não era por causa do Cristo, era por causa de nós. Quem entendeu o propósito e viu o valor do propósito. Jesus olhou para mim e para você e viu: vale a pena. Meu Deus. Diz para mim que alguém entendeu o que eu estou falando aqui. Jesus olhou para nós e eu só consegui uma vez, é um filme, mas eu só consegui uma vez ver o filme da Paixão de Cristo. A parte não consegui ver mais que duas. Que é só um filme, mas tu olha assim, meu Deus. Porque o filme não relata a verdade que foi. Um filme nunca vai relatar a vida real de uma pessoa. Um filme não relata uma verdade, porque é um filme. Na vida real não há câmera, você sabe disso. Não tem maquiagem. Na vida real tem coisas que a gente erra que não dá para fazer. Vou de novo, a mesma cena. Não, nós estamos pagando preço por coisas que não deu para voltar à cena. A vida real é por isso que algumas coisas nós não podemos errar.
É por isso que em algumas coisas nós não podemos mais brincar. Pastor, qual é a garantia então que vai dar certo se eu decidir por suportar o que eu tenho que suportar nesses dias? Eu quero falar para você. Primeiro, a garantia de que você vai dar certo não é você mesmo. Já é um bom começo nós entendermos isso. Agora eu quero pedir para você abrir em Mateus capítulo 21. Abra comigo. Jesus. Ah, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Ah, Senhor. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Ai. Mateus 21, versículo 12 diz assim: então Jesus entrou no templo. Você está lendo aí comigo? Presta atenção. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam as pombas, dizendo: as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Versículo 14: os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Presta atenção aqui. Esse é um tempo que a igreja, eu sempre falei isso, a igreja em parte ela está desacreditada. Por quê? Por causa da igreja. Aqueles que foram chamados não para representar Cristo, mas para manifestar. Eles manifestaram corrupção, envolvimento, imoralidade, ganância, uma má conduta. E a igreja perdeu o prestígio, ela não perdeu o seu valor. Jesus ainda é o Senhor da igreja, ela não perdeu o seu valor, mas na sociedade ela perdeu um pouco do seu prestígio. E Jesus está realinhando a igreja. E eu tenho que esse tempo é um tempo de realinhamento para todos nós. E esse tempo que nós estamos vivendo aqui, eu tenho essa palavra como uma palavra profética para os dias de hoje. Porque as mesas dos cambistas estão sendo quebradas, expostas. Isso que você leu aconteceu no templo. É esses dias que nós estamos vivendo. Os cambistas que estão dentro do templo, eles vão ter as suas mesas quebradas. Outra coisa que vai acontecer nesses dias: as cadeiras dos que vendem a pomba. Você sabe o que a pomba representa no Evangelho? Quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, eis que veio como forma de uma pomba e repousou sobre ele. Quem era? O Espírito Santo. Aqueles que estão sentados em cadeiras vendendo a pomba dentro da igreja, eles vão cair da cadeira. Não é eu que estou fazendo isso, é Jesus que vai fazer isso. É Ele que está fazendo isso. A pomba que estava na gaiola foi solta. Eles colocaram preço naquilo que não tem preço. Deus deu de graça. Como assim colocaram preço?
Aqui tem água aqui, ó. Essa água aqui vale R$1.000. Agora. Não, mas eu preciso botar o fogo aqui. Hã? Não, o problema é que você não sabe essa água aqui. Quando você beber dela, você vai ser cheio. Cheio de água. Porque se você quiser ser cheio do Espírito, é só pedir que Deus dá de graça. Você não precisa pagar valor nenhum para receber do Espírito Santo. Como é que faz para receber? Você só tem que esperar o de repente de Deus acontecer. Se reúna com alguns irmãos, comece a louvar a Deus. Reúne a sua família, comece a louvar, a ler a palavra. O de repente de Deus vai bater na sua casa. E todos serão cheios do Espírito Santo. Os cambistas, eles vão cair. As mesas serão restauradas. Porque mesa é um lugar de estabelecer entendimento. Eu estava olhando esses dias o filme do Rei Arthur. E no final do filme ele mostra sobre, bem no final, que ele já tinha ganhado lá o que tinha que ganhar, feito o propósito lá, etc. No final ele chama lá, ele vem, ele consagra ali alguns cavaleiros que vão andar com ele. E o filme vai, e daqui a pouquinho eles chegam assim, tipo numa sala, e encontram assim uma roda gigante, uma távola redonda. E eles olhavam assim e perguntavam: tá, mas o que é isso aí? Fizeram umas brincadeiras e tal. Ele pensou: não, a partir de hoje nós vamos nos reunir aqui. E ela era redonda, irmãos. Era uma mesa redonda. E por que ela era redonda? Se é redonda, não tem cabeceira. Ninguém é mais do que ninguém, somos todos iguais. Outra coisa que acontece na mesa, quando a gente senta na mesa, fica todo mundo na mesma altura. Pode até ser de uma posição diferente, mas é na mesma altura. Ou seja, é como Deus nos vê, todos iguais. Um filme de uma lenda mundana. Uma mitologia inglesa, nem sei se aconteceu mesmo. É o que Deus está fazendo nesses tempos. A mesa é um lugar onde nós estamos sendo postos nesses dias. É como Deus, é o Senhor que está falando para nós: pare de comer das migalhas que caem da mesa. Era para Israel. Era só para Israel. A mulher cananeia conseguiu, por meio de fé, receber. Mas o próprio Jesus falou: não convém tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher pega e diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus pega e diz: mulher, grande é a tua fé. Ela estava pedindo pela filha dela. Aí você vai ler lá em João, Evangelho, e diz: veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos os quais o quanto os receberam foi-lhes concedido, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. A salvação chegou até nós, o pão chegou até nós, o maná, o pão vivo que desceu do céu, chegou até nós.
E há alguns no nosso meio que estão olhando, mas que saudade das cebolas. Não, irmão. Ontem não é melhor do que hoje. Ontem não é melhor do que hoje. Ah, pastor, mas ontem eu vivi uma situação tão horrível e hoje eu não vi. Se você tivesse morrido ontem, você não estaria aqui hoje. O mais importante não é a situação, você precisa estar vivo para viver o propósito do Pai. Deus não se preocupa com coisas, Ele sempre resolveu sobre as coisas. Ele se preocupa com a vida. É a vida, a sua vida, a vida do seu casamento, a vida do seu relacionamento com os filhos. É a vida, não é as coisas. Deixa as coisas da vida, para cada dia basta o seu mal, diz a Bíblia. Mas a vida, você está abrindo mão da vida por causa das coisas. Não, mas meu coração não é apegado às coisas. Não, é que quando as coisas não dão certo, você desanima e abre mão da vida, por causa da dificuldade. Porque as coisas não deram do jeito que você esperava. Por causa das coisas, você está abrindo mão da vida, da verdadeira vida. Não, irmãos. Jesus está restaurando as mesas nesses dias. Quando duas coisas acontecem. Quando Jesus quebra as mesas de cambistas e derruba da cadeira aqueles que vendem a pomba, uma coisa acontece: a casa de Deus, ela é restaurada. Você leu comigo, está lá no versículo 13: a minha casa será chamada casa de oração. Agora deixa eu espiritualizar um pouquinho. Existe um homem dentro de você, existe uma mulher dentro de você, que tem que ser quebrado. Existe um homem negociante dentro de você. Não é para tudo, mas tem coisas que você quer negociar. Não pare de negociar. Pare com isso. As coisas do reino de Deus vão se dar no Espírito, e não é barganhando, não é negociando com Deus. Mas se você abrir mão, essa casa, essa morada do Espírito que Deus escolheu, ela será chamada casa de oração. Porque o próprio Espírito, quando o Espírito for liberto, ele vai poder falar dentro de você, e vai poder incentivar, ele vai poder pegar você e dar um start. Vamos orar. Você será chamado, nós seremos chamados como casa de oração. Homens e mulheres que oram a Deus. A gente mais reclama do que ora. A gente mais reclama dos outros do que ora. A gente mais reclama do próximo do que ora. Se nós orássemos na medida que nós reclamássemos, nós não reclamaríamos mais. Casa de oração. Agora, para terminar, quando a casa de Deus for uma casa de oração, você também leu comigo no versículo 14: os coxos virão, os cegos virão, e todos serão curados. Pode ser cura física, cura emocional, cura espiritual. Agora você tem que entender, eu quero mostrar para você por que Jesus entrou no templo para fazer isso. É coisa minha, é teologia minha, mas eu quero mostrar para você na Bíblia. Abra de novo Mateus 21.
Você abriu em Mateus 21? Vai lá no versículo 7. Nós lemos o versículo 12. Agora nós vamos ler o versículo 7. Eu quero mostrar para você por que Jesus entrou no templo, quebrando tudo. Eu quero mostrar para você. É isso que você leu, mas não entendeu. Eu quero mostrar para você nessa noite. Vou pegar desde o 7. 7 diz assim: trouxeram a jumentinha e o jumentinho, e puseram seus mantos sobre o jumentinho, e Jesus montou nele. Versículo 8: grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. Você lembra dessa cena? E as pessoas, verso 9: e as pessoas, tanto as que iam à frente quanto as que o seguiam, gritavam. O que está escrito aí? Mais alto, 1, 2, 3 e? 1, 2, 3 e? 1, 2, 3 e? Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, ou hosana no mais alto céu. Agora deixa eu explicar para você, irmão. Nós lemos o 12, Jesus quebrando mesa, derrubando da cadeira. Eli foi derrubado da cadeira, no Velho Testamento e no Novo também, viu? Deus derruba da cadeira. Eli foi por negligência. No Novo os caras pegaram e queriam vender. Essa camisa aqui tem a camisa que tem uma unção. Quem me der um valor eu já leva. Não, irmãos, não é assim. Não é assim. Parece que eu estou brincando, mas eu estou falando sério, eu sei o que eu estou falando. Eu tenho pagado um preço por aquilo que eu tenho falado. Sabe por que Jesus entrou no templo com a... Nós lemos ali a entrada triunfal, você lembra? Jesus no jumentinho, e as pessoas com os ramos, os mantos e ramos, e ele passando. Elas gritavam hosana nas alturas. Você sabe o que é a tradução da palavra hosana? A tradução da palavra hosana é salvai-nos. Jesus estava passando, entrando, e as pessoas estavam falando para ele: salvai-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. É como aquele que clama: salva-nos, Senhor. Quando Jesus entrou no templo, ele quebrou tudo. Porque a igreja é a instituição estabelecida por Deus para manifestar o reino de Deus. As pessoas já não estavam mais sendo salvas pela igreja, por meio da igreja, porque a própria igreja, ela não conseguiu manifestar o reino, nem o rei do reino. Eles não conseguiram nem reconhecê-lo. Hosana significa salvai-nos. O meu espírito nessa noite clama pela nossa nação, pelo nosso estado, pelas nações, pela cidade de Canoas, pela criação. O meu espírito clama hosana. Salvai-nos.
As pessoas clamaram e Jesus atendeu o clamor. Por quê, gente? Porque Ele sempre atendeu aquele que clama. Ele sempre atendeu. Ele sempre ouviu. Eu nunca vi uma pessoa que chamou e Ele disse: não, não quero falar com você. Ele sempre atendeu, Ele sempre ouviu. Ele sempre ajudou. Ele sempre salvou. E por que tudo isso? Eu já sou até salvo, que sentido faz nisso? Não, você é salvo no Espírito, glória a Deus, a tua alma está salva no Senhor. Mas você agora precisa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Já é uma outra coisa. Você não pode abrir mão do propósito, irmão. Porque se você abrir mão do propósito, talvez você pode até abrir mão da sua salvação. Você não pode abrir mão do seu propósito. Você nasceu para isso. Não é porque você não entendeu que não tem. Não é porque você não viu que não tem. Não é porque você não ouviu que não tem. Você nasceu para um propósito em Deus. E você está aqui para cumprir este propósito em Deus. Tudo que Deus tem colocado nas suas mãos, tudo que Deus tem te dado, te sustentado, te protegido, é por causa do propósito de Deus na sua vida. Não desista do seu propósito. O que Deus precisa? Deus precisa de uma vontade. Homens e mulheres que se coloquem à disposição dEle e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus precisa. Porque o propósito é dEle, os recursos vêm dEle, o sustento é Ele, a proteção é Ele. Ele precisa de alguém que esteja disposto a suportar as aflições. Aflições, pastor? No mundo tereis aflição, mas tende. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. O recurso que vence a aflição, você não consegue adquiri-lo numa faculdade, numa experiência de vida, não importa a idade, porque o recurso que vence as aflições está na pessoa do Espírito. Se você não tiver bom ânimo no Espírito, não terá em lugar nenhum. Se está passando por um tempo difícil, tenha bom ânimo. Peça a Deus. E o Espírito Santo que está dentro de vós descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Assim será. Não tem outro jeito, pastor? Não tem. E por que é só assim? Porque Deus é Espírito. E é necessário que aqueles que quiserem estar, aqueles que quiserem fazer parte desta obra, o adorem em espírito e em verdade. Você nunca vai conseguir viver uma verdade de Deus sem o Espírito de Deus. Se coloque de pé comigo, por favor. Então nesta noite eu quero dizer para você, o que Deus quer fazer com essa palavra? Por quê?
que eu tenho no meu coração é Deus está acendendo a lamparina que está dentro de você. Pegou? Pegou? Deus está acendendo aí dentro de você. É semelhante àquela mulher que encontrou uma dracma. É o que tem de valor dentro. Irmão, não procure fora aquilo que está dentro. Não procure algo de valor fora, porque senão você vai achar, o diabo vai mostrar. Ah, esse trabalho não está bom. Ontem eu ainda estava falando com os irmãos. Esse trabalho não está bom, vou procurar outro trabalho. Ó, se foi Deus que te deu, não sai daí. Daqui a pouquinho o diabo vai te mostrar. Tu quer uma porta, o diabo vai te abrir uma. Ah, esse casamento não está bom, essa mulher não está boa, esse marido não está bom. Então tá bom. Então tá. O descontentamento é uma porta para o diabo. Ah, essa igreja não está boa. Deus vai te mostrar uma. Vai lá. 500 pila, a água ungida lá. Vai lá para te ver. Não entra nessa. Não entra nesse lugar. Se torne um lugar para Deus habitar em você. Existe uma chama que está sendo acesa nesses dias, porque a pomba foi solta. Os cambistas já não dominam mais. As cadeiras daqueles que negociavam, colocavam preço na pomba, eles caíram da cadeira. A pomba está solta, porque ela tem papel nesta terra. O Espírito Santo, ele tem papel nesta terra. Ele está fazendo o seu papel. Existe uma chama que está sendo acesa nesses dias dentro de você. Irmãos, por que eu preciso estar aceso? Porque quando você está aceso, você ouve a voz do bom pastor, mas também ouve os passos do noivo. Oh, Jesus. Para terminar mesmo, um minutinho quero pedir para você, para terminar. Feche os teus olhos aqui, por favor. Um minuto. Um minuto. Eu ouço os passos. Ele já não está mais lá fora, ele já está aqui dentro. Ele não está mais na rua, ele está aqui dentro. Ele não está mais fora, ele está aqui dentro. Ele não está mais na rua, ele está dentro.